Nossa, será que o câncer voltou? Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo nesse canal. E esse vídeo de hoje eu confesso que é um vídeo assim esperado, aguardado, é um vídeo muito especial. Que é um vídeo para falar como que eu tô um ano depois da quimioterapia. Na verdade, eu tô até um pouco atrasada com esse vídeo. Lá atrás, antes de eu iniciar a quimio, eu comecei a pesquisar na internet, procurar vídeos de pessoas, né, que já tinham passado por isso. E aí eu caí no canal da Gabriela Gasparin. E é um canal muito bom, que eu recomendo fortemente. Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo. E ela fala, né, contava também sobre as etapas do tratamento dela. E em um dos vídeos ela contava como que ela estava um ano depois de terminada a quimioterapia. E aí naquele dia eu pensei assim, nossa, Senhor, será que eu vou chegar, né, nessa etapa de estar contando ali como que eu tô um ano depois da quimioterapia? E graças a Deus eu venci essa etapa. E hoje tô aqui gravando esse vídeo, né? A quimio é uma etapa do tratamento que ela causa na gente uma insegurança muito grande, um medo muito grande, todas as coisas que a gente ouve falar, que a gente vê, né? Não são muito legais em relação à quimio. Então, assim, graças a Deus, né? Eu tô aqui e vou contar um pouquinho como que tá a minha vida depois de finalizada a quimioterapia, um ano depois. Então, como vocês podem ver, eu tô muito bem, tô tocando a minha vida, tô seguindo a minha vida. A vida sem quimioterapia, sem todos aqueles efeitos, sem fraqueza, sem náusea, sem enjoo, ela é muito boa, mas eu preciso contar para vocês alguns aspectos, né, de como que tá a minha vida agora sem a quimio. Primeiro ponto, quando a gente está fazendo quimioterapia, a gente tem uma sensação assim, não vejo a hora disso acabar logo para minha vida voltar ao normal. Mas eu tenho que te contar uma coisa, a sua vida que teve câncer, ela nunca mais vai ser a mesma coisa de antes, de quando você não tinha um diagnóstico. Por quê? Depois que a gente tem câncer, algumas coisas mudam em relação a nós. Por exemplo, a gente acaba a quimioterapia, mas ainda existem muitas consultas, muitos exames de acompanhamento, que nem eu. Terminei a quimio, mas a quimio foi a primeira etapa do meu tratamento. Então, depois que eu fiz a quimio, eu passei por mastectomia, aí passou um tempo, eu passei por radioterapia, agora eu tô no bloqueio hormonal. Por causa do bloqueio hormonal, as consultas com o oncologista, no início ali, elas são no intervalo bem curto, a cada 3 meses. Agora, né, depois de um ano, que o meu oncologista me liberou para fazer as consultas a cada 6 meses. Então, assim, mesmo depois da quimio, a gente ainda fica numa rotina muito grande de hospital, de médico, de exame. Os exames são uma questão à parte, assim, eles geram, né, muita ansiedade na gente, em alguns momentos até medo. Por exemplo, ontem eu já estava dando um ano da tomografia que eu fiz, da última tomografia. Então, essa semana eu precisei repetir, né, as tomografias. E aí, hoje chegou o resultado de uma tomografia minha de tórax e apareceu, assim, na conclusão do laudo que eu tô com um micronódulo no pulmão. De repente, esse micronódulo não é nada, né? Pode ser um efeito ali da radioterapia, mas também a cabeça da gente, assim, ela vai a mil, né? Porque pode ser, sim, alguma coisa, de repente, uma metástase. Então, essa questão de estar sempre fazendo exames gera sempre uma grande ansiedade na gente. E muitas das vezes até um medo, assim, né? De, nossa, será que o câncer voltou? Será que, né? Será que aconteceu alguma coisa? Então, assim, a gente tem que estar com a cabeça muito boa para conseguir
tocar a vida e não ficar paralisado por causa desse tipo de coisa. Essa insegurança, esse medo, não é só em relação aos exames. Por exemplo, depois que você tem câncer, se você tem uma dor de cabeça, esses dias eu tava com dor na perna, e aí eu pensei, nossa, será que é alguma coisa mais grave? Por causa de uma simples dor na perna, né? Então a cabeça da gente, ela vai de 1 a 1 milhão, assim, em 1 minuto, né? Mas se você permitir com que esse medo te domine, eu acho que é a mesma coisa que você não ser curada, sabe? Não adianta nada você ser curado, você terminar uma etapa ali e você viver com essa ansiedade, com esse medo. E o medo muitas vezes paralisa a gente, né? O medo, na verdade, é uma fé ao contrário, né? A fé é a certeza das coisas que não se pode ver. E quando a gente tem muito medo, quando a gente deixa o medo dominar a gente, é como se a gente tivesse a certeza de que algo ruim vai acontecer, né? Até na Bíblia tem uma passagem que fala, né, que todas as coisas que tive medo me sobrevêm, né? Se eu não me engano, em Jó, vou tentar deixar o versículo aqui. E a gente, então, assim, nesse pós-químio, né, depois que a gente termina, nesse pós-tratamento, então a gente tem que estar, assim, buscando estar cada vez mais confiante, com fé, e trabalhar bem a cabeça mesmo para conseguir tocar a vida e não ficar paralisada pelo medo. Aí agora vamos para o segundo ponto. Depois que a gente, assim, quando a gente está terminando a quimioterapia, lá para o finalzinho, e depois que a gente acaba a quimioterapia, começa uma ansiedade muito grande em relação ao cabelo. Nossa, quando que o meu cabelo vai começar a crescer? Será que vai demorar? Será que não vai? No meu celular, na época, né, eu tenho, assim, dessa época que eu terminei a quimio, eu tava, assim, numa ansiedade, e eu tenho trocentos milhões de fotos da minha careca no celular, porque eu sempre achava, assim, que de um dia pro outro ia mudar alguma coisa no cabelo, né? Então eu tenho muitos registros. É uma coisa que não é só a gente que fica ansiosa, as pessoas ao nosso redor, à nossa volta, elas ficam ansiosas também para que o nosso cabelo comece a crescer logo. Eu lembro que era uma coisa até que me irritava muito, que me machucava, porque algumas pessoas, assim, direto vinham perguntar pra mim: nossa, Priscila, você não vai deixar seu cabelo crescer? Quando que seu cabelo vai começar a crescer? E são coisas que a gente não sabe, a gente não tem noção, não tem como saber, né? Então eram coisas, assim, que eu lembro que nessa época, assim, depois que eu terminei a quimio, isso foi me irritando muito, me deixando muito estressada. Eu quase fui mal educada com algumas pessoas, mas graças a Deus não fui. Então, para tentar ajudar aí com a ansiedade de vocês, eu vou colocar algumas etapas do crescimento do meu cabelo. Eu fiz a quimioterapia até maio, dia 9 de maio de 2023, eu encerrei as minhas quimioterapias. Em maio, eu já estava fazendo a quimioterapia branca e eu percebi que o cabelo já estava voltando a crescer. Porém, eu ainda estava numa fase assim que eu já não era mais careca, mas eu também não tinha cabelo, sabe? E um cabelo que foi crescendo assim, bem espaçado, ele foi crescendo assim, bem branco também, a maioria dos fios brancos. Agora eu vou colocar uma foto de junho, um mês depois da químio. O cabelo ali, ele parece uma casca, né, de kiwi. Aquela penugem ali, o cabelinho bem fininho, né, e bem sem força mesmo. Em julho já dá pra ver que a minha cabeça já tá mais preenchida, mas o cabelo também, que foi nascendo, ele foi nascendo um cabelo assim bem duro, bem ressecado, bem diferente do que era o meu cabelo anteriormente. E em agosto eu já tava com a cabeça mais preenchida, já podia falar que em agosto eu já tinha cabelo. O meu cabelo, eu percebo que ele cresce mais aqui nas laterais do que aqui em cima. Essa parte de cima, ela demora bem mais pra crescer.
Então eu lembro que quando o cabelo tava crescendo, fiquei parecendo, teve uma época que eu fiquei parecendo aqueles senhorzinho assim, bem idoso, né? Que tem cabelo aqui e aqui é careca. E 1 ano e 2 meses depois, né, de finalizada a quimioterapia, essa parte aqui da minha franja, da parte da frente do meu cabelo, ela cresceu 12 centímetros. Eu andei cortando por esses tempos, né? Porque aqui embaixo cresce muito rápido, então eu tava parecendo um Chitãozinho Chororó. Aí nesse início, né? Nesse começo assim de crescimento do cabelo, eu tenho usado bastante tiara, porque tá bem difícil assim de controlar o cabelo. Terceiro ponto que eu acho que vocês gostariam de saber é se hoje eu ainda tenho algum sintoma da quimioterapia e eu não sinto mais nada. Finalizei a quimio e foi tudo voltando ao normal, né? Tudo ficando bem. A única coisa que eu percebo assim de efeito, que foi uma coisa que ficou enfraquecida ali na quimioterapia, foi a questão das minhas unhas. Minha unha sempre foi muito forte e até hoje né, ela cresce bastante, só que 1 ano e 2 meses depois, a minha unha, quando ela vai crescendo, nas pontas, assim, ela vai ficando um pouco esbranquiçada, sabe? E é como se ela fosse descamando, assim, nas pontas. Não chega a quebrar, mas não é a mesma coisa do que era antes da quimioterapia. A minha unha do pé também eu percebo, tem um dedão lá do pé esquerdo que eu percebo que essa unha demora para crescer, sabe? Mesmo depois de tanto tempo da quimio. Uma outra coisa que eu acho que pode ser o efeito, sei lá, de repente efeito ainda da quimioterapia no meu corpo. Não sei se é da quimio ou então se pode ser da hormonioterapia também que eu faço. É a questão dos meus dentes. Antes de iniciar a quimio, né? Nunca fiz procedimento nenhum, clareamento, nada nos dentes, mas eu sempre tive os dentes muito, muito brancos, sabe? Muito claros. E hoje em dia eu percebo que os meus dentes estão um pouco amarelados, sabe? Eu até, durante um período, parei de tomar café, que eu tomo bastante café também. Então eu parei um tempo de tomar café para ver se, sei lá, se de repente melhorava, mas não melhorou. Os meus dentes estão hoje um pouco amarelados, então acho que de repente pode ser algum efeito da quimio ainda agindo no corpo, não sei. Mas eu tenho suplementado com cálcio, porque eu acho que de repente pode melhorar ali na saúde dos ossos, né, e dos dentes. Eu ainda não consegui passar depois que eu finalizei a quimio, né? Atualmente eu não consegui ainda passar por uma nutricionista especializada mesmo, né? Uma nutricionista oncológica. Eu acho isso muito importante, é uma das coisas que está nos meus planos para suplementar certinho todas as coisas que são necessárias. Mas o meu oncologista ele recomendou o cálcio agora nesse momento, né, nessa etapa. O terceiro ponto que eu queria colocar foi que quando eu iniciei a quimioterapia, eu não sei o que me deu, mas parece que eu vesti uma capa assim de Mulher Maravilha. Eu liguei assim na minha cabeça um super foco, né? Eu tinha a sensação de que eu tinha que fazer ali as coisas necessárias, focar nas coisas importantes, né? Então, quando eu iniciei a quimioterapia, eu comecei uma faculdade nova, então eu estava estudando assim, muito regradinha, muito certinha. Eu estava cuidando muito bem da minha alimentação, eu estava cuidando muito bem das minhas atividades físicas, tanto que eu estava fisicamente assim, em forma, o meu corpo mesmo estava bem melhor antes, quando eu estava fazendo a quimioterapia. E agora, assim, depois que passou, assim, 1 ano, né, que eu terminei a quimio, parece que eu dei uma relaxada, sabe? Eu fui desleixando de algumas coisas, principalmente da questão de alimentação.
É uma coisa que eu quero, que eu tô tentando voltar a melhorar nesse quesito, né? Porque eu acho que é muito importante. Então eu percebi que eu desacelerei. Eu acho que isso é normal, porque lá atrás, né, eu passei por muita coisa. Foi químio, mastectomia, rádio. Então eu acho que é normal existir um período ali de descanso, de relaxar mesmo de tudo. Só que eu tenho sentido que esse meu período de descanso está durando muito, então assim, eu quero voltar a ter aquela mentalidade que eu estava tendo quando eu estava fazendo químio. A minha cabeça, ela estava muito boa durante o período da químio, que você finaliza o tratamento ali, né, a parte mais pesada do tratamento, parece que a gente vai entrando, voltando no automático, sabe, da vida de trabalho, volta pra casa. Assim, eu não quero voltar, sabe, a viver nesse modo automático, né? De fazer as coisas assim, de qualquer forma. Eu penso assim que o câncer ele veio na minha vida para que eu acorde para a vida, sabe? Para que eu passe a ter uma vida assim com mais sentido, fazendo as coisas não perdendo tempo, sabe? Com distrações, com coisas que não vão me edificar, que não vão me fazer uma pessoa melhor. Eu acho que é isso que vocês gostariam de saber. Como vocês podem ver, eu tô muito bem. Volto a falar, a vida sem quimioterapia, ela é muito boa. Se você tá passando por isso, fica firme, fica forte, que é uma etapa complicada, é uma etapa ruim. Parece que não vai passar nunca, mas estou eu aqui para provar que passa sim. 1 ano já e 2 meses depois, e voltando ali, tocando a minha vida dentro da normalidade, né? Do que é permitido para mim depois de ter tido câncer. E é isso. Se eu deixei de falar alguma coisa, se for alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, encaminha o vídeo, né? Compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal e até a próxima!